11h11 e agora então a gente vai para o nosso quadro Mundo Digital, hoje falando sobre a Unic, que foi aí a fundadora da primeira Free Tech do mundo. Mundo Digital. Conexão com as novas tecnologias. E já está conosco, então, através do Zoom, o CEO e fundador da primeira Free Tech do mundo, a Unic Technologies, né? O André Barreto. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, André. Tá me ouvindo agora? Bom dia, estou ouvindo muito bem. Ah, que ótimo. André, antes eu já tinha feito a introdução da nossa fala, só que você não me ouvia. Então, só retomando, né, eu já lhe apresentei aí como o CEO e fundador da primeira Free Tech do mundo. Eu queria que você nos contasse um pouquinho, né, então, sobre o que é esse conceito, né, da Free Tech, que você é quem idealizou ele, né, inclusive você está expandindo esse termo aí lá no Vale do Silício, né. Eu queria que você nos contasse um pouquinho melhor. Perfeitamente. Muito obrigado pela oportunidade aí, é um prazer estar aqui falando com vocês. A ideia da Unic surgiu baseado num desejo de melhorar a experiência das pessoas nas suas jornadas diárias com o uso da tecnologia, né? Então, eu já vinha inserido num contexto de tecnologia, trabalhando com startups, né? Num conceito de já um pouco melhorar essa experiência em alguns determinados setores, como o setor de entretenimento, por exemplo, em baladas e eventos, né? Então, quem nunca teve numa balada, num evento e num determinado momento se deparou com a pergunta, né? Pô, eu tenho vontade de consumir, eu tenho dinheiro, eu quero consumir, mas o atrito é tão grande aqui que eu não consigo consumir. Então eu tenho que ir num balcão pegar ficha, no outro balcão pegar um produto e por aí vai. Então surgiu a partir daí, através de uma expertise que eu já vinha desenvolvendo com tecnologia, eu venho atuando nos últimos 9 anos na área de autenticação e identificação de pessoas através de biometrias, e aí por conta dessa expertise surgiu a ideia da gente criar desenvolver uma plataforma, né, uma solução onde a gente pudesse oferecer melhores experiências em diversos segmentos, não só o entretenimento, como eu comentei aqui, mas alguns outros segmentos, como meio de pagamento, como acesso de pessoas, né? Então, a tecnologia veio auxiliar nesse momento, nessa jornada das pessoas. E é para esse termo, como a gente utiliza aí a redução do atrito, em alguns casos até a eliminação do atrito nessa jornada, se fala muito lá fora de um termo, né, frictionless, né, que é a redução do atrito em inglês, e daí surgiu esse termo dentro de um ecossistema, como já se fala muito em startups, da área financeira são as fintechs, da área de educação são as edtechs, né? E aí surgiu o termo Free Tech, que é justamente o termo Frictionless Technology, uma empresa, uma startup que atua no segmento de redução de atritos. Certo. André, eu imagino, né, você já tinha toda essa visão antes de começar a pandemia, porque esse termo aí já vem sendo difundido ao longo deste ano, mas a pandemia, de certo modo, impactou mais isso, né, e eu acredito que traz mais ainda a necessidade dessas tecnologias voltadas nesse aspecto. Você tem sentido isso? Não, perfeitamente. Durante a pandemia, houve uma busca muito grande, não só por nós, mas outras empresas que também passaram a atuar e até utilizar o termo, né, se designar como Free Tech. Mas a questão das restrições impostas aí pela Covid, elas atuam diretamente na questão da redução de contato, né? E o contactless, né, que é a redução do contato ou sem contato, ela atua dentro do frictionless, né? Atua dentro da parte de redução de fricção. Então, a pandemia, por um lado, em alguns dos nossos outros negócios aqui, nós fomos impactados negativamente,
pensando neste lado aí, nós fomos impactados muito positivamente, porque houve uma busca muito grande para esse tipo de produtos e serviços, onde tenham menos contato físico das pessoas, e obviamente a redução desse contato, a consequência disso é muitas vezes uma melhoria de experiência ali, uma melhoria naquela jornada. Então, sem sombra de dúvidas, a pandemia foi muito positiva para esse segmento, né? Houve uma aceleração muito grande de coisas que, como foi comentado, o termo não foi pensado agora durante a pandemia, foi, na verdade, há um ano atrás, né, em maio do ano passado, mas isso foi muito acelerado e hoje está muito em evidência os serviços que nós prestamos. André, você já citou aí, né, filas de restaurante, alimentação, as próprias danceterias, boates, enfim, trazendo para essa nossa realidade da pandemia, quais foram os principais setores aí que você identificou que despertaram para essa necessidade e precisaram rapidamente aderir a esse tipo de tecnologia? Bom, então, empresas, de uma forma geral, aí estamos falando de indústrias, empresas de serviços, né, que precisaram manter suas operações funcionando durante a pandemia, né? Então, a grande maioria das empresas teve a possibilidade de fazer o home office, mas em alguns segmentos isso não é possível, né? Então, segmentos onde há necessidade de uma interação do funcionário, muitas vezes até uma interação física, né? Então, a área de logística como um todo foi uma área que teve um avanço, um aumento muito grande neste período, e é uma área que necessita, né, de carregadores, de caminhoneiros, né? Então precisa ali de um contato físico. Então, durante este período de pandemia, o primeiro e o maior crescimento foi justamente nesses segmentos, desse tipo de empresa, e aí estamos falando de empresas diversas, da área de saúde, como eu citei, da área de logística, da área de serviços de uma forma geral, onde naquele momento a tecnologia ajudava na identificação de sinais ali, então, como medição de temperatura à distância, através da nossa tecnologia, uma câmera termográfica, medida a temperatura, verificação de uso de máscara, o próprio reconhecimento facial de funcionários, utilizado para o registro de ponto, por exemplo. Então, muitas empresas, o registro do ponto era feito através da biometria, mas da biometria da impressão digital. Então, a pessoa chegava num determinado momento na empresa e ela apoiava o dedo ali no leitor de biometria para poder ser identificado e registrar o ponto. Então, uma vez com as restrições da pandemia, nós tivemos que reinventar e passou a ser utilizada outra biometria, como a biometria facial, né? Então, a princípio, os primeiros meses aí da pandemia, essas empresas foram a que mais movimentaram esse segmento. A partir daí, isso começou a se tornar comum para outras empresas, inclusive, que não tinham essa necessidade. Foi uma grande surpresa para nós, um segmento especificamente, que é o segmento de telemarketing, teleatendimento, né, call centers, onde, em alguns determinados casos, essas empresas não puderam dar a licença, né, para os funcionários, o home office, por se tratar de uma questão de sigilo. Então, imagine um call center para o setor bancário, para o setor de seguros, né? Isso não era possível. E a partir daqui não era possível porque não tinha uma tecnologia disponível para isso. A partir do momento que foi disponibilizado uma tecnologia, nós temos uma tecnologia que inicialmente foi pensada para ensino à distância, com a utilização da câmera do smartphone ou da câmera do computador. Isso passou a ser possível fazer um home office, inclusive de segmentos como esse que eu comentei. Então, um call center, a pessoa está na casa dela, mas a partir daquele momento ela, dentro de uma plataforma onde, como nós estamos falando aqui, numa plataforma digital de teleconferência, aquela pessoa faz o atendimento do call center. E assim como outras coisas também, como emissão de certificado digital, era a necessidade de um comparecimento presencial para a comprovação de vida. A partir do momento que tecnologias foram avançando e criando maturidade em cima disso daí, foi possível avançar nesses setores também.
Certo. André, a gente ainda tem 2 minutinhos de programa, eu queria fechar contigo, saber como é que está a tua expectativa para a nossa retomada, e a gente sabe que, ora, a gente pensa que a gente está perto de um finalzinho aí da pandemia, mas a gente sabe que conforme vai aumentando aí a proliferação da doença, a gente volta, né, para trás um pouquinho. Como é que está a tua expectativa aí para essa retomada? O que as tecnologias vão trazer aí para nós a longo prazo? Você que está aí, né, vivendo com essa realidade no Vale do Silício, que sempre estuda e tenta estar trazendo tecnologia e evolução para a gente. Não, perfeito. A expectativa é muito alta, nós estamos muito confiantes aí o rumo que as coisas estão, com as notícias, com questões de vacinas e estudos, etc., na área médica. Do outro lado, do nosso lado aqui, o lado da tecnologia, a boa notícia é que assim, nós estamos indo de encontro a uma tecnologia. Então está se falando muito em novas possibilidades de comunicação com 5G, novas possibilidades de processamento, então cada vez mais potentes processamentos, memórias e etc. E isso é muito animador, tendo em vista o cenário que a gente enxerga aí pela frente. Então a tecnologia hoje já tem uma maturidade que consegue ajudar no dia a dia das pessoas, como que já foi comentado aqui, e isso só traz para nós boas vibrações aí e boas expectativas para o que tende a vir aí nos próximos meses e nesse período de retomada. Então, para nós, a expectativa é muito alta, realmente. Perfeito. André, muito obrigada por estar conosco nesta manhã, parabéns pelo seu trabalho, por você estar se destacando aí no cenário internacional, criando esse conceito e conseguindo também mostrar um pouquinho a cara do Brasil aí no Vale do Silício. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado, um bom dia para vocês. Igualmente, tchau, tchau. Tchau. 11h25, esse então foi o André Barreto, ele que é CEO e fundador da primeira FreakTech do mundo, a Unique Technologies.